Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 11, versículos 26 a 29 na NVI, e você pode acompanhar comigo pelo telão. Jesus está realizando a Santa Ceia. E o apóstolo Paulo está agora escrevendo à igreja de Corinto e doutrinando a igreja a respeito desse momento na vida de Jesus. Ele está ensinando a igreja e, portanto, a você e a mim hoje também. Ele orienta dizendo: sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amados, havia sempre 3 grupos de pessoas onde Jesus estava. Onde Jesus fosse, havia 3 grupos distintos de pessoas. Encontramos isso claramente nos relatos dos evangelhos. O primeiro grupo de pessoas era a multidão. A multidão eram aqueles que seguiam Jesus de longe, embora em alguns momentos estivessem muito perto de Jesus. Eles estavam perto, mas também estavam longe. Eles eram como o povo de Israel, lá no Antigo Testamento, que Deus diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eram aqueles que buscavam Jesus somente por curiosidade, somente pelo desejo de ver um milagre, somente na expectativa de usufruir de algum benefício milagroso produzido por Jesus. Os relatos dos evangelhos não contam, por exemplo, da grande multiplicação de pães e peixes, quando Jesus multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta uma multidão que estima-se, em função do contexto cultural daquele tempo, em que mulheres e crianças não eram contados, que 5 pães e 2 peixinhos tenham alimentado entre 10 e 15 mil pessoas. Você pode imaginar isso? Era uma grande multidão. Pessoas que vinham de tudo quanto era canto, sabendo que Jesus estava ali naquela região, portanto que já tinham ouvido falar de Jesus, que Ele curou, que Ele expulsou demônios, que Ele ressuscitou, que Ele fez leproso ficar limpo. Milagres extraordinários, sinais e prodígios que Jesus realizou. Era a multidão. Era a multidão que Jesus passava por elas, mas nenhum ficava com Ele. O segundo grupo de pessoas que se apresentavam onde Jesus estava era o grupo dos frequentadores. Eu acho interessante, eu não sei quantos vocês já perceberam, tem um determinado jornalismo na televisão, de um grande canal, não é porque é tão grande, mas é de grande presença em termos de veiculação, e aquele jornal, normalmente ele passa no horário do almoço, e eu assistindo com muita frequência no passado, e recentemente o fiz novamente, eu percebi que tinha 2 personagens interessantes que estavam sempre aparecendo em todas, ou não todas, mas em algumas das chamadas ao vivo que se fazia. Vamos falar agora com o repórter fulano de tal, que está não sei aonde, não sei o que lá. Aí aparecia um senhor baixinho, com um semblante nordestino, quase sempre com a camisa de um time de futebol, às vezes com chapéuzinho, às vezes sem chapéu. Estou vendo um monte de gente rindo, fazendo assim, porque você também já percebeu essa pessoa.
E ao lado dele tem um outro grandão, bem mais alto que ele, que sobressai. Ele fica baixinho, na altura do ombro daquela pessoa. E de vez em quando eles ficam disputando quem aparece na tela. E empurra um com o outro, aí empurrou. Aí quando esse mais alto dá bobeira, o baixinho vai e empurra ele. E começa a aparecer. No começo eu cheguei a pensar que fossem seguranças, alguém ali, não sei. Mas depois eu percebi que não. Eram duas pessoas que só queriam aparecer. E elas continuam fazendo isso, pelo que eu percebi essa semana, assistindo esse repórter. Quem sabe do que eu estou falando? Você já percebeu também. Não é? Se tornaram pessoas icônicas, não é? Personalidades icônicas, não é? Conhecidas, mas elas não são funcionários daquela instituição, não são funcionários daquele canal, elas não são pagas para estar ali, elas simplesmente frequentam, elas querem aparecer, elas têm uma motivação para estar ali, mas elas não têm nenhum compromisso com aquilo que está acontecendo ali. Elas são um bom exemplo das pessoas que formavam outro grupo, que estava também presente onde Jesus estava. Era o grupo dos frequentadores. E o grupo de frequentadores, assim como a multidão, não tem compromisso com Jesus. Eles têm compromisso com aquilo que também satisfaz a eles. Seja uma necessidade, uma satisfação momentânea, ou algo que se repete. Talvez porque Jesus era um cara legal, Jesus era um cara que era sábio, Jesus falava de uma maneira que cativava, e aquelas pessoas queriam ouvir mais de Jesus, queriam estar mais com Jesus, elas gostavam de Jesus, elas acharam Jesus um cara muito legal. Algumas delas tinham até a expectativa de que Jesus de fato pudesse ser o Messias. O rei queria restabelecer o reino de Israel, libertando-os do jugo de Roma. Então eram pessoas que frequentavam os ambientes que Jesus estava, elas estavam mais próximas. Não era com a multidão daquele lugar, elas iam onde Jesus ia. Elas acompanhavam, mas também não tinham intimidade com Jesus, também não tinham afinidade com a pregação de Jesus naquilo que de fato ele estava transmitindo. Tanto que em determinado momento, Jesus diz o seguinte: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E esses se evadiram, esses foram embora, esses abandonaram Jesus, esses pararam de frequentar. Por quê? Porque ouviram uma palavra dura, ouviram uma palavra que eles não entenderam errado, e as fez não mais querer frequentar, seguir Jesus. Hoje a gente está vivendo o tempo do chamado cancelamento. Eles literalmente cancelaram Jesus. Tem muita gente que está cancelando Jesus hoje, quando a pregação da palavra de Deus não é aquela que gostariam. Eles estavam sempre ouvindo Jesus, mas eles não tinham desejo de ir mais fundo, não tinham desejo de ter compromisso, não tinham desejo de ter aliança. Eram os frequentadores. Por fim, havia o terceiro grupo. Esse era o grupo dos comprometidos. Quem eram aqueles que compunham esse grupo? Eram os discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus.
entendendo que as suas vidas deveria servir a um propósito maior que seus próprios sonhos terrenos. Aqueles que, olhando para Jesus, viram que as suas vidas não teriam sentido se não fosse para viver os princípios e valores estabelecidos por Jesus. Aqueles que olharam para Jesus e, ouvindo e vendo o que ele realizava, tinham a convicção: este é o Messias de Deus, este é o enviado de Deus, este é aquele que veio para nos resgatar da morte. Estes eram os discípulos de Jesus. Então nós tínhamos 3 grupos daqueles que estavam onde Jesus estava. Você pode lembrar quais grupos eram? Qual o primeiro grupo que eu falei? A multidão. Será que temos alguém aqui hoje, quem sabe pela internet aí do outro lado, que hoje estaria mais afinidade teria com esse grupo? Multidão. Aqueles que têm curiosidade, aqueles que vão, mas não se aproximaram tanto. Qual foi o segundo grupo? Os frequentadores. Será que nós temos hoje aqui aqueles que têm frequentado a igreja de Jesus, aqueles que frequentam o culto, gostam do culto, até gostam da pregação, mas ainda não firmaram uma aliança em compromisso com Jesus? Qual é o terceiro grupo? Os comprometidos. Quantos comprometidos teremos aqui? Quantos são aqueles que realmente entenderam o plano da salvação, entregaram sua vida e fizeram uma aliança com Jesus e estão vivendo por essa aliança? O que isso tem de correlação com a palavra do apóstolo Paulo, com a Santa Ceia que Jesus estabeleceu? É o que nós vamos ver a partir de agora. Porque na Santa Ceia, Jesus não estava ali, ele não levou consigo a multidão. Na Santa Ceia, Jesus não levou consigo frequentadores. Na Santa Ceia, Jesus levou quem? Quem? Os comprometidos. Aqueles que verdadeiramente assumiram o compromisso de serem discípulos de Jesus. Na Santa Ceia, quando o Senhor revelaria o plano da redenção, somente deveria estar com ele aqueles que representavam esse compromisso. Entretanto, dentre eles estava um que o traiu, e você deve ter pensado nisso, pastor, mas espera aí, no meio deles lá, daqueles 12, tinha um que não se mostrou comprometido. No fundo, ele não estava mais para frequentador do que comprometido, é verdade. Dentre eles estava um que o traiu. Qual é o nome dele? Judas Iscariotes, porque tinha um outro Judas, né? Mas temos razões para crer com convicção que Judas não participou do momento em que Jesus instituiu a Santa Ceia. E você vai ver isso, porque em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus mesmo diz que veio para cumprir toda a lei e os profetas, e de fato ele cumpriu. E o Evangelho de Mateus, ele se atém, sobretudo, nesta visão de mostrar Jesus como aquele que cumpriu toda a lei e os profetas. Ele era realmente o Messias, o prometido, aquele que cumpriria tudo o que foi estabelecido pelo Senhor. E a Páscoa judaica, ela era uma ordenança de Deus para quem? Para os cristãos? Não, era para o povo judeu. E Jesus era judeu. E Jesus tinha, portanto, que cumprir a lei estabelecida por Deus. Jesus tinha que participar
da Páscoa judaica. E a Páscoa posterior, que foi instituída por Jesus, não era para ser exclusiva ao povo judeu, mas era para ser exclusiva aos cristãos, aqueles que viriam ser a sua igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18, quando perguntava aos seus discípulos: quem dizem os homens que seja o Filho do Homem? Disseram: uns dizem que o Senhor é Elias que ressuscitou, outros dizem que o Senhor é um outro profeta. Mas Jesus diz: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para ele: e assim como tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo sobre esta afirmação verdadeira, pétrea, inabalável, de que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja. A igreja de Jesus não é fundada sobre uma filosofia, a igreja de Jesus não é fundada sobre uma instituição humana, a igreja de Jesus é fundada sobre Ele, a verdade de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio para trazer salvação. E ele disse mais: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tanto se fez, tanto se tentou, e ainda hoje, tanto se faz e tanto se tenta para destruir a igreja de Cristo, mas nunca conseguiram, jamais conseguirão, porque a verdade do Senhor permanece, e ela permanecerá até o dia da sua vinda. Aleluia. Não importa o que faça. Podem amordaçar um crente, podem costurar sua boca, ele ficar impossibilitado de falar de Jesus, mas não será possível tirar Jesus dele, porque ele não é um frequentador, não é uma multidão, ele é um comprometido, ele é alguém que recebeu Jesus como único, eterno e suficiente Salvador. Sendo assim, Jesus certamente cumpriu a lei, realizando naquela noite a ceia pascal judaica, estabelecida por Deus lá em Êxodo, capítulo 12, versículos 8 e 9, da qual Judas também participou, afinal ele também era judeu, e que consistia em comer uma carne assada de cordeiro, pão sem fermento e ervas amargas. Esta era a Páscoa judaica. Judas certamente participou desse momento. Em João capítulo 13, versículo 21 a 30, falando do momento da ceia, embora não sendo descritivo, ou seja, o Evangelho de João não descreve como se deu a ceia em detalhes, como os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ele menciona o momento em que Judas sai. Somente então, depois que Judas participa da ceia judaica, a lei é cumprida, e ele sai para trair o Senhor, fica ali somente quem? Quem? O grupo dos comprometidos. Só Jesus e os 11. João 13, 18 a 38. Somente então o Senhor vai instituir a Santa Ceia, na qual estão presentes quantos elementos? O cordeiro pascal está lá? A carne assada do cordeiro está lá? Sim ou não? Não. As ervas amargas? Não. O pão sem fermento? Não. Nenhum desses elementos faz parte da ceia cristã. Então, quando o Senhor institui a Santa Ceia, na qual estão presentes apenas 2 elementos. Quais são esses 2 elementos? O pão e o vinho. A ceia judaica, ela lembrava a libertação do cativeiro egípcio.
A ceia instituída pelo Senhor Jesus lembra a libertação da escravidão do cativeiro de Satanás. Judas estava liberto? Não. Ele não estava. Tanto que ele se faz traidor. E o fim da sua vida é tirando a sua própria vida, é se matando. Não é uma questão, queridos, de discriminação, mas não deve participar desta cerimônia chamada Santa Ceia do Senhor quem verdadeiramente não tenha recebido Jesus como seu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor da sua vida. Quem ainda não entregou a sua vida em aliança a Jesus, não deve participar. Não é uma questão de discriminação religiosa, é uma questão de coerência em obediência à palavra de Deus. O sangue inocente de Jesus pagou o preço para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis, em tempos em que nós somos massificados por uma mensagem muitas vezes transmitida e de uma forma coercitiva do ponto de vista psicológico e moral, de que nós temos que ser politicamente corretos, de que temos que aceitar isso e aquilo outro. Esta semana um vereador de Niterói recebeu como sentença de condenação à prisão por ter se referido a um colega de Câmara transexual, chamando de homem, se referindo como homem. E este se sentindo ofendido por não ser respeitado na condição que se acha, que se acredita ser, entrou na justiça, e a justiça, um juiz, deu ganho de causa, condenando esse vereador à prisão. Veja que dias difíceis são os que nós estamos vivendo. Podemos ligar a televisão e assistir e pagar para assistir, porque não é de graça. Não é num canal aberto. E muitos são aqueles que estão assinando para ter direito de assistir. Uma luta entre dois homens ou duas mulheres num octógono, em que podem bater um no outro, tirar sangue um do outro, quebrar o braço, deslocar a clavícula, romper o baço, o fígado, causar traumatismo craniano em outro ser humano, mas se colocar dois galos para brigar numa rinha, cadeia. Porque isto é uma agressão à natureza. Estamos vivendo num tempo em que o certo virou errado, em que o errado virou certo. Nós estamos vivendo num tempo em que pastores estão começando a ser oprimidos para não pregar os princípios e valores da palavra de Deus, sob o risco de irem para a cadeia. Estamos vivendo um tempo em que os crentes estão muito mais como frequentadores do que discípulos, ainda que tenham sido batizados e um dia dito que receberam Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando a palavra de Deus é pregada com a verdade, sem negociar, sem o politicamente correto, sem a mensagem de autoajuda, mas a palavra de Deus que confronta com o pecado,
para a santidade. Muitos são aqueles que resolvem deixar a igreja. Esse pastor não serve mais. Esse pregador, não quero mais ouvi-lo. Cancela. O sangue inocente de Jesus pagou o preço para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas ele não fez isso para todo mundo. Ou fez para todo mundo? Sim ou não? Ele fez para todo mundo? Ou ele não fez para todo mundo? Eu gosto de botar o crente em conflito às vezes. Eu não vou pedir não, mas dá vontade de pedir. Levanta a mão quem acredita que ele fez para todo mundo. Levanta a mão para quem não vou pedir não. Já vi que muitos aqui entraram em crise. O que diz a palavra de Deus? Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz o quê? Só quem sabe pode falar bem forte para sair no microfone aqui. Então foi para todo mundo ou não foi para todo mundo? Mas todo mundo é salvo? Todo mundo vai para o céu? Esse todo mundo é todo mundo. Olha para quem está do teu lado. Talvez não te conheça, diga, muito prazer, meu nome é... Pode fazer isso? Agora que a pessoa já sabe, diz para ela, viu? Eu não sou todo mundo. Porque para Jesus e para o céu e para o mundo espiritual, para os demônios, aquele que é remido e lavado no sangue de Jesus é identificado, é conhecido, tem a marca de Cristo, tem o selo da salvação, aleluia. Aqueles que já receberam a Jesus devem se apropriar de forma pessoal dos benefícios da sua morte. Ele morreu para que nós tivéssemos benefício. Olha que coisa linda. A gente falar em benefício é o que todo mundo quer ouvir, né? Está desempregado, aí surgiu uma oportunidade de emprego. Primeira coisa que pergunta, tem benefício? Quais são os benefícios que a empresa oferece? Pois Jesus morreu na cruz, para que eu e você tenhamos benefício. Qual é o benefício? No drama do cenáculo, os discípulos não eram apenas espectadores, eles eram participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. Não somente derramou vinho no cálice, mas também o deu para que eles bebessem. Da mesma forma, queridos, não bastou que Cristo morresse, nós temos de nos apossar das bênçãos oriundas da sua morte. O ato de comer o pão e beber o vinho foi e ainda é uma parábola viva do receber a Cristo como nosso Senhor e Salvador crucificado e de nos alimentarmos dele em nosso coração mediante a fé. E quais são as bênçãos da morte do Senhor? Salvação, vida eterna e poder sobre o inimigo de nossas almas, enquanto vivendo nessa terra, uma vida com paz, com equilíbrio, com satisfação, se é que vivemos pelos seus princípios e valores e não meramente religiosos, como fazem muitos, fazendo coisas para a igreja ou para satisfação pessoal. Hoje de manhã eu vi que tinha um coro cantando aqui. Mas estou vendo que tem alguns que não estão aqui. É assim, frequentador é assim. Ele até participa de alguma coisa, mas não tem aliança. Quer usufruir, quer experimentar, quer o benefício, mas não recebe. Por que não? Porque para receber esse benefício,
tem que ter aliança. Olha que interessante, quando a gente casa, quem que já casou? Quem não casou, levanta bem alto a mão, fica com a mão bem levantada, vamos orar por você agora. Mas quando a gente casa, a gente compra duas alianças. E normalmente quem é que tem, normalmente não, quem é que tem a responsabilidade de apresentar as alianças? Quem? Quem, gente? Eu não estou ouvindo, cara. Quem? Ah, o homem. Que coisa machista, né? A mulher também não trabalha, não ganha salário, por que não é ela? Vamos começar a mudar esse negócio. Não, tem que ser o homem. Por que tem que ser o homem? Porque casamento foi instituído por Deus. Então tem que ser feito do jeito de Deus. Deus criou o homem e depois colocou o homem como cabeça de toda a criação, líder. Líder tem que ser provedor. Depois a gente fala mais sobre isso. Aí vai ser uma outra pregação só sobre casamento. Só sobre homem, porque está faltando a gente falar sobre homem hoje em dia. Está faltando um homem no pedaço. Tem muita calça comprida, mas pouco homem. Mas no casamento são duas alianças. Uma fica com o homem e a outra fica com a mulher. Qual o símbolo disso? Qual o significado disso? Eu estou carregando a minha aliança. Amém? Amém ou não? Não. Estou carregando o meu anel da aliança. Está vendo? Você não passou pelo pastor Cláudio para casar. Não fui eu que fiz teu casamento. Está vendo aí? Isso aqui é anel da aliança. Ele serve para mostrar às pessoas que eu tenho uma aliança. Mas deixa eu te perguntar, era o que deveria ser, sim ou não? É o que deveria ser. Mas quantos são aqueles que têm o anel de uma aliança que fizeram, mas não carregam dentro de si a aliança que fizeram? Não são fiéis, não são leais. Mas Jesus é fiel. Ele não quebra a sua aliança. Só quem quebra a aliança é o homem. Só o homem é infiel. Não é possível receber as bênçãos do sacrifício de Jesus se não houver fidelidade. Não basta dizer, eu sou do grupo comprometido, eu tenho minha carteirinha de membro, fui batizado, eu fui recebido na membresia da igreja, eu participo da Santa Ceia, eu sirvo no ministério, mas o Senhor é quem conhece o teu e o meu coração, e Ele é quem afere a verdade a respeito de em que grupo nós verdadeiramente estamos participando ou inseridos. Não basta fazer um voto, tem-se que viver a aliança. Por isso o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 e 29, que agora eu vou pedir para você ler junto comigo. Vamos juntos? Porque sempre... Olha, se você ainda não faz parte dos comprometidos, se você ainda está no grupo da multidão ou dos frequentadores, você não precisa continuar assim se você realmente crê que Jesus Cristo
é o único que faz a conexão entre nós e Deus, o Pai. Jesus é quem disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você verdadeiramente acredita que não há salvação e a possibilidade de morrer e ir viver a eternidade com Deus, senão através de Jesus, você precisa hoje fazer a tua aliança com Jesus, recebendo-o como teu único, eterno e suficiente Salvador. Se você ainda não fez isto, não perca a tua oportunidade de fazê-lo agora, de fazê-lo hoje, porque não há nada que vale a pena permanecer vivendo e fazendo que nos afaste da possibilidade de sermos recebidos por Jesus como verdadeiros discípulos e filhos de Deus. Você pode pensar sobre isso? Não é fazer parte da igreja, isto é consequência. Assim como morar numa casa com a esposa é consequência de ter feito aliança e casado. Ser membro do corpo de Cristo, chamado igreja, não é senão consequência. O mais importante, acima de tudo, é que você receba Jesus como teu único, eterno e suficiente Salvador. É que você tenha uma aliança de vida eterna com Ele. É de que você seja reconhecido como filho de Deus, filha de Deus. É que você seja reconhecido como quem tem aliança. Satanás reconhece, os demônios reconhecem. Eles não podem contra quem é de Jesus. A palavra do Senhor diz, é o próprio Senhor Jesus dizendo: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Há benefícios de sermos tornados filhos de Deus, remidos e lavados no sangue de Jesus. E esses benefícios estão oferecidos pelo Senhor, garantidos pelo Senhor a todo aquele que o receber como Salvador e Senhor. O maior de todos os benefícios é a salvação e a vida eterna. Essa vida vai acabar. Tudo aqui, pelo que a gente trabalhou tanto, vai embora assim. De uma hora para outra. De uma hora para outra. De uma hora para outra a gente descobre uma doença que em 2, 3 meses leva a gente para o túmulo. A gente sai de casa para ir trabalhar e não volta. E todos nós iremos nos encontrar com Jesus. Alguns encontraremos Jesus na eternidade para receber dele. Você era dos meus comprometidos. Teu lugar está aqui, ó. Vai lá. Outros encontrarão com Jesus como juiz para decretar a sua sentença: nunca te conheci. Você até era dos frequentadores, mas da multidão, mas eu nunca te conheci. Não tenho parte contigo. Seu lugar não é aqui. Alguns aí fora dizem que esse tipo de pregação é uma pregação coercitiva, opressora, porque ela fala a verdade. E falar a verdade em nossos dias é quase que sinônimo de cometer crime. E a verdade é que já se tornou mesmo sinônimo de cometer crime. Por isso, faça a sua decisão. Se você quer receber Jesus, tudo que você precisa fazer é como no casamento. Você declara a tua aliança para o cônjuge. Declare a aliança com Jesus agora. Você pode orar e dizer: Jesus, eu reconheço que sou pecador, não mereço a salvação, não mereço a eternidade contigo,
Eu creio que o Senhor veio a esse mundo e lá na cruz do Calvário, como um ser humano, inocente e perfeito, sem nunca ter pecado, embora tendo sido tentado em tudo, o Senhor, com o seu sangue vertido naquela cruz, pagou o preço para a remissão da minha dívida eterna de pecado. Eu me reconheço pecador e incapaz de viver a eternidade contigo, porque não tenho e jamais serei capaz de ter méritos para isso. Se assim não fosse, o Senhor não precisaria ter morrido naquela cruz. E então, nesta hora, eu te reconheço como meu único, eterno, suficiente Salvador e Senhor. Eu entrego a minha vida ao senhorio teu. Eu recebo o teu sacrifício vicário naquela cruz como suficiente para pagar totalmente a minha dívida de pecado. Então eu peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, para minha salvação. Torna-me agora filho de Deus, em adoção pela tua graça. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esta bênção, esse favor que eu não mereço, de ter enviado o teu próprio Filho para morrer na cruz para minha salvação. Eu agora passarei a viver deste momento em diante como um verdadeiro filho teu, buscando conhecer o Senhor através da Bíblia Sagrada, para viver uma nova vida, agora baseada nos princípios e valores da tua palavra somente, pois eu preciso usufruir dos benefícios da vida eterna, ainda enquanto nesta terra, como filho de Deus. Eu quero tudo aquilo que é meu por direito e por herança, conquistado pelo Senhor Jesus naquela cruz, e farei a minha parte para honrar o Senhor todos os dias da minha vida. E por isso, muito obrigado, Senhor. Se você fez essa oração, creia. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor, é salvo. Se esta oração você fez, e ela é sincera e verdadeira, morra agora ou daqui a 100 anos, você vai para o céu. Mas lembre-se, você não foi para o céu. Enquanto vivendo nesta terra, você tem que viver com fidelidade ao Senhor. Porque as bênçãos, os benefícios que o Senhor nos garante para esta terra, somente são possíveis para quem for fiel a Ele como filho de Deus. Amém?